a Bíblia Sagrada no Salmo 34, verso 19. Que Deus abençoe o pastor Lucas, nosso pastor auxiliar e segundo tesoureiro da igreja, que dirigiu muito bem o culto desta noite. É com muita alegria que nós estamos aqui. Eu posso contemplar o rosto de cada irmão, de cada irmã. Vocês são bênção de Deus. Aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa abençoar poderosamente. Salmo 34, verso 19. Esse é o segundo culto, nesse domingo, 12 de julho. O primeiro culto foi às 9h30. Esse culto teve início agora às 18 horas. E ainda teremos um terceiro culto às 7h30 da noite. Salmo 34, verso 19. Quem achou, diga amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós temos aqui no Data Show, vamos dizer todos juntos nesta versão: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe o irmão Luciano, que Jesus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Deus abençoe o presbítero Vilmar e todo o povo de Deus aqui presente, homens e mulheres que servem ao Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu quero falar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre esse verso que acabamos de ler. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu quero fazer desse verso, desse salmo, o tema da mensagem. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que palavra maravilhosa, que salmo lindo, que verso profundo. Observe bem, medite comigo, reflita. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, palavra poderosa. A gente precisa parar e meditar nela. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós aprendemos aqui duas grandes lições. Duas grandes lições nós aprendemos aqui nesse texto. A primeira delas: muitas são as aflições do justo. A primeira grande lição que a gente aprende nesse pequeno verso da palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo. Veja bem que a palavra diz muitas, não são poucas. Não é apenas uma, não são apenas duas. O texto é categórico. Muitas são as aflições do justo. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã tem espinhos no caminho. Não é como num casamento, um tapete vermelho com pétalas de rosa, onde a noiva vai caminhando. A vida cristã se compara mais a um campo de batalha, a uma guerra contínua. Muitas, não é apenas uma, não são apenas duas ou três, são muitas as aflições do justo. E me chama a atenção aqui também a palavra justo, aflições do justo. Veja que nós não estamos falando de ímpios. Observe que nós não estamos falando de pessoas mundanas, de pessoas carnais, de pessoas rebeldes, de pessoas que não têm compromisso com Deus. O salmista está falando acerca do justo. Muitas são as aflições do justo. Então, queridos, o justo passa por aflições. O justo
passa por tribulações, o crente fiel passa por provações, o servo de Deus, a serva do Senhor, enfrenta grandes batalhas, aflições do justo, muitas são as aflições do justo. Jesus disse, num texto muito conhecido, João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que o mestre já nos alertou, no mundo tereis aflições. Oh queridos, quanta luta a gente passa na caminhada, quanta lágrima a gente derrama. Não é fácil servir a Deus de verdade. Há oposições, o inimigo se levanta de todas as maneiras. Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições, mas há uma palavra de incentivo para mim e para você: tende bom ânimo. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele também falou a respeito, em Atos 14, versículo 22, na parte B, ele disse assim: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. É com luta, é com sofrimento, é com batalha. A Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, ele disse que aquele que quer servir a Deus piamente padecerá perseguições. Oh meus irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, pandemia, crise na saúde, crise na economia, crise na política, crise social, crise moral, crise ética. É tempo difícil, é tempo de tribulação, são dias trabalhosos que nós estamos vivendo. A palavra do salmista é bem atual: muitas são as aflições do justo. O apóstolo Pedro, um dos que mais perto andou de Jesus, também disse na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, parte B: as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A luta que eu passo aqui, o irmão lá no Japão passa também, talvez de uma forma diferente, mas as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. O crente da Coreia passa aflição, o crente de São Paulo passa tribulação, o crente do Rio de Janeiro, o crente da Europa também passa por lutas. As mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Muitas são as aflições do justo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está você, eu não sei como está o seu coração, como estão as coisas lá dentro da sua casa. Talvez você esteja vivendo um caos, talvez você esteja vivendo o pior tempo da sua vida. Queridos, quantas pessoas pensando em suicídio, quantas pessoas vivendo em depressão, quantas pessoas acamadas, quantas pessoas enfermas, atribuladas, perturbadas, o estresse, a ansiedade, as angústias. E veja que eu estou falando aqui agora para você, para mim, para nós que estamos na presença de Deus. O salmista já tinha falado, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou, que nós teríamos aflições, e não seriam poucas, e não seria apenas uma, não seriam apenas duas ou três, mas seriam muitas as aflições. E eu não estou falando com ímpio, eu não estou falando com homens que não conhecem a Deus, eu estou falando com você,
Homem de Deus, eu estou falando com você, mulher de Deus, no mundo tereis aflições, muitas são as aflições do justo. Olhe comigo, Hebreus, capítulo 11, do 32 ao 38, o quanto sofreram os heróis da fé. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Os heróis da fé passaram por aflições. Os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, passaram por muitas aflições. Oh, meus irmãos, a gente fica sem entender, irmã Noemi, o porquê de certos problemas. Mas eu te convido a refletir na seguinte pergunta: para quê? E não por quê. Saiba que Deus tem um propósito em cada luta que nós enfrentamos. Deus deseja nos amadurecer, o Senhor quer nos aperfeiçoar, Ele deseja nos elevar ao nível do seu Filho Jesus, no caráter, na personalidade. Quantas lutas enfrentamos, mas tem um texto que mexe comigo, Romanos 8 e 18, diz assim: porque para mim eu tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmã Michele, tem dias de lágrima, meus irmãos, existem dias de choro, mas veja comigo o que está escrito em Romanos 8 e 18 novamente: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Permaneça fiel, não arrede o teu pé da presença de Deus. Por esses dias eu e a minha esposa acompanhamos pastores e famílias pastorais que estão sofrendo com enfermidade, sofrendo com escassez, sofrendo com calúnias, sofrendo com maus tratos. E nós emprestamos o ombro para chorar, e nós estendemos as mãos para ajudar, e nós nos oferecemos para interceder, para orar, e nós procuramos contribuir para que essas pessoas vençam as suas batalhas. Mas quanta luta, quanto problema, quanta tribulação. Hoje mesmo, antes de vir para o culto, eu orei por um pastor que está sofrendo, a família quase toda enferma, a igreja fechada e muita luta. Hoje de manhã nós visitamos um pastor amigo que está enfermo, sofrendo, oramos, profetizamos. Meus irmãos e minhas irmãs, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Um outro texto lindo demais, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Permaneça fiel, não negue a Jesus, não abandone a palavra, permaneça firme no caminho do Senhor. Muitas são as aflições do justo. Fico imaginando a irmã Jaqueline, trabalha no hospital, que contempla tanto sofrimento. Tem mães que vão para casa e o filho fica internado. Quantas pessoas perderam entes queridos em acidentes trágicos esse ano? Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas são as aflições do justo, mas existe uma segunda grande verdade: mas o Senhor o livra de todas. Se a primeira verdade é dura, a segunda verdade é consoladora. Se a primeira verdade nos deixa boquiabertos, a segunda verdade renova as nossas forças. É o contraditório. A palavra mas apresenta um contraditório. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E veja aqui, eu observei aqui algo que nós precisamos meditar. O Senhor o livra de todas. O nosso livramento vem de Deus. Não espere no homem. Vão é o socorro do homem. Confie em Deus. O Senhor o livra de todas. Quem livra é Deus. Ponha seus olhos em Jesus. Fixe o seu pensamento em Jesus. Permaneça firmado em Jesus, porque dele vem o nosso socorro. Vão é o socorro do homem, mas o Senhor tem livramento para a sua igreja. E veja que, assim como eu disse que são muitas as aflições, não é uma, não são duas, não são três, são muitas. O Senhor o livra de todas. A palavra diz todas. O Senhor nos livra, não é de uma luta, não é apenas de duas lutas, não livra a gente apenas de 3 lutas, mas Ele nos livra de todas as lutas. Levanta a sua mão e glorifica esse Deus maravilhoso, que está presente com você, poderoso para te dar a vitória. Ele te livra de todas as lutas. Isso quer dizer que Ele passa junto com você. Isso quer dizer que Ele está junto de ti. Você não passa aflição sozinho, Ele passa com você, Ele está do seu lado. Aleluia! Presbítero Vilmar, o senhor não está aqui sozinho não, o Senhor está contigo. Longe de tudo, longe de todos, longe de família, longe de amigos, mas perto de Deus. Eu pelejarei por ti, e tu verás o livramento e a providência que eu te darei, diz o Senhor. Levanta a mão, igreja. Tem consolo para o justo nesta noite. Mateus 28:20, na parte B, há uma promessa de Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Emanuel está conosco. O Deus conosco, Emanuel, Ele está juntinho, Ele está lado a lado. Oh glória, Ele está aqui, aleluia. Ele está aí do seu lado, Ele está aí com você. Eis que eu estou convosco todos os dias. É todo dia, é todo dia. O amigo está com a gente no aniversário, no almoço, no churrasco, mas Jesus está conosco todo dia, na hora da dor, no choro, na lágrima, no aperto, na aflição e também na alegria, também na vitória. Os amigos muitas vezes nos abandonam, mas Jesus está conosco todo dia, toda hora. Aleluia! Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Olha a promessa de Deus para Israel, e essa promessa refere-se também a nós nos dias de hoje. Isaías 41, do 10 ao 13, um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Aleluia. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Levanta a tua mão, sinta Deus te tomando pela mão direita e dizendo para você: não temas, eu te ajudo. Não temas a luta, eu estou contigo. Não temas a aflição, eu estou do teu lado. Não temas a provação, eu estou na tua vida. Nós temos a promessa de Jesus sobre nós. Nós temos a promessa de Deus sobre nós, o Pai e o Filho. Nós estamos debaixo da promessa. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É interessante notarmos que existe o livramento em vida. Isso aconteceu com Daniel, que Deus livrou ele da morte, dentro da cova dos leões. Isso também aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na fornalha de fogo ardente, Deus deu o livramento, e eles não morreram. O apóstolo João, segundo a história, foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo, mas não morreu, saiu ileso, porque Deus o livrou. Deus tem poder de livrar. Agora tem casos que Ele livra através da morte. Ele tira dessa vida e leva para a vida eterna. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sua última carta, 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu aguardei a fé. Eu estou pronto. Aleluia. Ele morreu decapitado, teve o livramento dessa vida terrena tão difícil e entrou na presença de Jesus, vitorioso, como alguém que foi fiel até a morte. E por que não falar de Pedro, que na hora de morrer puseram uma cruz e disseram assim: você vai morrer nessa cruz. Ele disse: eu posso morrer, mas eu quero só fazer um pedido. Eu não sou digno de morrer na cruz igual morreu o meu Senhor. Inverte a cruz, põe ela de cabeça para baixo e me crucifica. E foi assim que ele morreu. Ele recebeu o livramento aqui, através da morte, foi para o céu, foi para o paraíso, já está na presença de Jesus. Eu me lembro de uma irmã que eu fui visitar no hospital, serva de Deus, fiel. Eu fui orar por ela e ela disse assim para mim: pastor Paulo, eu estou pronta, eu estou preparada, estou só aguardando Jesus chamar. E aí eu entalei: o que eu vou falar para uma mulher dessa? Essa mulher quer ir para o céu, ela quer ir para a glória, ela quer Jesus. Vou orar para curar agora, essa mulher quer ir. Deixa ela ir abraçar Jesus. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Tem alguns que Deus livra da morte, tem alguns que Deus livra na morte, de algo que talvez seria ainda pior, mas Ele chama para estar com Ele, na sua presença bendita, para todo sempre. Existe um homem chamado Policarpo, existiu um homem chamado Policarpo. Ele foi um dos pais da igreja, um dos pastores do período pós-apostólico. E ele foi levado à fogueira para ser queimado vivo. E alguém disse para ele: nega a Jesus e você será libertado. E ele disse: como que eu vou negar alguém que
há 86 anos só me faz o bem. Pode me matar. Na verdade ele teve o livramento da aflição aqui na terra e foi para o céu. Aleluia! O Senhor o livra de todas. Sabe, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem encorajando você, da mesma forma que Deus encorajou Josué. Capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Levanta a sua cabeça e marcha. O Senhor te dá livramento no meio das aflições. Oh glória! Você pode sentir a sua presença aqui nesse santo lugar. Jeremias 1,19 está escrito assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Quero repetir essa promessa, porque nós estamos debaixo dela. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Receba livramento. O Senhor o livra das aflições. O Senhor está contigo em meio às aflições. Levante os braços, glorifique a Jesus, olhe para Jesus, ponha a sua fé em Jesus, firme os seus olhos em Jesus. Aleluia! E eu encerro com mais uma promessa, Isaías 54:17. Oh glória, oh glória! Levante as mãos para receber essa promessa. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Fecha a tua mão, toma posse, abra a boca, dá glória a Deus, receba a promessa. Darabaxandarabacanta labassúbia, Arrabanaia subcantas. Oh, emachoribianas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus tem contemplado o teu choro, minha irmã. Deus tem contemplado o teu sofrimento, meu irmão. Deus vê tudo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se coloque de pé agora, por gentileza. Enquanto o ministério de louvor se posiciona, põe a mão no seu coração. Oh glória! Oh maravilha! A presença de Deus é real. Seja renovado, seja fortalecido. Aleluia! Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Nessa batalha que tu enfrentas, tu não está sozinho. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Pai, oh Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós, tenha. Oh, colocamos a nossa fé em Ti, levantamos os nossos olhos para o Senhor, dependemos de Ti, ó Deus, no meio da luta, no meio da aflição. Cuida de nós, segura na nossa mão, não nos deixa cair, não nos deixa perecer, não, Pai. Pai, segura na mão de cada crente. Olha para esse homem, olha para esta mulher, enxuga essa lágrima, fica juntinho dele, fica juntinho dela, Senhor. É o teu povo, é a tua igreja, é a tua noiva, são os teus remidos, ovelhas que tu compraste, Jesus, com teu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Manda consolo, manda renovo, fortalece, encoraja, anima, desperta. Oh glória, oh glória. Agora levanta os braços e recebe o que eu estou recebendo aqui. Tem presença, tem provisão, tem proteção, tem livramento.